Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Você Gerente. Eu sou Lucas Araújo e estou aqui para ensinar você a ser promovido para gerente. E hoje eu vou te ensinar, vou apresentar para você como é que você pode acelerar a sua promoção para gerente. Isso mesmo, se você colocar em prática o que eu vou lhe dizer aqui hoje, nesse vídeo, tenho certeza que você vai conseguir acelerar a sua tão sonhada promoção, tá bom? Então, antes de mais nada, eu preciso lhe entender como é que o método Você Gerente trabalha para que você possa entender como é que você pode acelerar a sua promoção. Bom, o método Você Gerente é um método completamente inovador no mercado. Por quê? Porque eu ensino você a ser promovido, mas diferente do que estão fazendo por aí. Eu ensino você a tratar a sua promoção como uma venda. Ou seja, você ser promovido é uma venda. Você está tentando vender o seu tempo de forma mais cara. É isso que você precisa entender. No seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, você precisa implementar ações, trabalhar, se comportar de forma em que você possa se vender seu tempo de forma mais cara, que é isso que vai acelerar a sua promoção para gerente. Se você entender que você precisa convencer um cliente, que você precisa vencer etapas no processo de venda, você vai conseguir chegar mais rápido à sua promoção para gerente, certo? Então, antes de mais nada, eu vou entrar no detalhe aqui, que eu queria que você entendesse que a promoção é de fato uma venda, tá bom? E uma venda, ela tem alguns elementos que numa promoção também tem. E eu vou fazer esse comparativo e vou lhe explicar agora no detalhe. Por exemplo, numa promoção existe o cliente. O cliente é um elemento fundamental em uma venda. Na verdade, sem cliente não tem venda. E dentro desse processo de você ser promovido, quem seria o cliente? A chefia. A chefia, na verdade, a pessoa que decide se você vai se tornar gerente ou não. Tá bom? Geralmente é a chefia. Pode ser seu chefe imediato, pode ser o chefe, o superior do seu chefe, quem decide, mas eu estou chamando isso tudo de chefia. E você precisa convencer a chefia, o seu superior, o seu supervisor, o seu gerente, o seu superintendente, enfim, você precisa convencer a chefia, ou seja, vender o seu peixe para a chefia. Ou seja, então a chefia é o cliente, porque o processo de tomar a decisão se você vai ser promovido ou não é da chefia. Ou seja, é o cliente também que decide se vai comprar ou não um produto ou um serviço. Tá bom? E quem é o vendedor? Como o dedo está apontando aí, você é o vendedor, certo? Então você precisa saber, e eu vou lhe explicar aqui, como vender. Ou seja, como é que você pode convencer os clientes, convencer a chefia para que você seja promovido. Então, se você for um excelente vendedor, claro, de forma íntegra, certo? De forma ética, mas sempre tentando otimizar as suas ações do dia a dia, o seu trabalho, para que você possa convencer a chefia para ser promovido, tá bom? Outro elemento muito importante que tem uma venda é um produto ou serviço, que geralmente é uma solução para atender uma dor de um cliente, certo? Então, o que você está propondo para a chefia, o que você está vendendo, é a sua promoção, na verdade, né? Então, o produto ou serviço seria aí a sua promoção, o seu tempo de forma mais cara. É isso que você está vendendo, tá bom? E tem um preço também. Toda venda, ela tem um preço, certo? Se não tiver um preço, é uma doação, na verdade. Então, toda venda, ela tem um preço. E você ser promovido também tem, na verdade, é a gratificação da gerência, certo? Então, perceba como é extremamente entrelaçado. Você ser promovido é uma venda. Bote isso em sua cabeça. Quando você entender isso, você vai conseguir colocar em prática ações que vão fazer
a chefia se convencer de que você merece ser promovido, tá bom? E toda venda não, mas muitas vendas, elas dão garantias. Às vezes, quando você compra pela internet, por exemplo, você tem 7 dias de garantia para saber se o produto é bom ou não. Quando você compra um carro, às vezes você ganha 3 anos de garantia, certo? E nesse processo de promoção, se você oferecer garantia para a chefia, ótimo, melhor ainda. Lucas, como é que eu ofereço garantia? Se você já tiver gerado valor, gerado resultado, você já está mostrando que você tem potencial para se tornar gerente. Mas, se além de ter gerado valor, gerado resultado de forma estratégica para a empresa, você dá uma garantia para a chefia num processo de negociação, se você vai ser promovido ou não, você, digamos, minimiza o risco da chefia. Então, se você disser para o chefe simplesmente assim, chefe, me dê 3 meses na função de gerente, se eu não conseguir atingir os resultados, você pode me tirar, eu vou sair sem chateação, eu vou sair sem fazer cara feia, vou continuar trabalhando com todo o afinco aqui na empresa. Se você oferece uma garantia desse jeito para a chefia vai ficar mais confortável em lhe dar uma promoção, porque ela vai ter um período de teste, certo? E, por fim, toda venda também existem objeções. Lucas, o que são objeções? Então, são justificativas que o cliente dá para não comprar. Muitas vezes o cliente, quando não quer fazer uma compra, ele, ao invés de dizer a verdade, que não gostou do produto, que não quer comprar o produto, ele inventa outro motivo. Então, diz que está sem dinheiro, ou se for, exemplo, comprar um curso, diz que está sem tempo, diz que vai ver com a família. Ah, não vou comprar agora não, eu vou ver com a família. Muitas vezes até ele está mentindo, certo? Não está te falando a verdade, esse cliente. E a chefia também tem objeções, certo? Muitas vezes a chefia não te promove e às vezes lhe dá uma justificativa. Ah, eu não te promovi porque você não tem substituto. Eu não te promovi porque você não tem experiência. Eu não te promovi por... Algumas vezes essa objeção da chefia pode ser um feedback, tá bom? Nem sempre a chefia vai estar lhe dizendo. Tem chefe que gosta de inventar desculpa e para não ficar, digamos, para não ter que dar o feedback para o funcionário. É melhor evitar uma desculpa, dizer que não tem substituto, que não tem experiência e seguir o barco. Mas tem chefe não, tem chefe que vai lhe dar de fato um feedback verdadeiro. Ó, você não tem experiência ainda, você precisa ter experiência nisso, nisso e nisso. Ótimo, esse chefe está querendo que você evolua para que no futuro você chegue a uma gerência, tá bom? Então existem diversos motivos. Ah, o chefe pode dizer, não, você é indisciplinado, você não entrega nada no prazo, você chega atrasado. Então o chefe pode ser bem franco e sincero com você. Vai doer na hora? Vai. Mas vai servir para você melhorar, vai servir para você evoluir, tá bom? Então eu queria que você tivesse isso em mente. O chefe tem objeção para não lhe promover, principalmente quando surge um processo de promoção e ao invés de você ser promovido, outro ser promovido no seu lugar, digamos. Você tem que entender quais são as objeções do chefe, ou seja, do seu cliente, para que você possa trabalhar nelas e resolvê-las, tá bom? Então, como eu disse, existe diversas objeções. Lembra aquele funcionário que reclama demais, que tudo está ruim, que reclama que está sobrecarregado, que reclama que é tudo com ele, que só ele resolve as coisas? Esse funcionário, muitos chefes têm objeção em promovê-lo. Ninguém vai querer promover alguém que só reclama. Às vezes entrega até valor, mas entrega valor reclamando. Então, muitas vezes, esse tipo de objeção o chefe nem fala. Às vezes, não, você não tem substituto, você é muito bom, se eu lhe promover, quem vai fazer o seu trabalho? Inventa outra desculpa e não diz a verdade. Mas você precisa entender quais são as objeções que estão te impedindo de ser promovido. E isso só vai conseguir identificar se você tiver uma conversa franca, uma conversa sincera com a chefia. Mas o que eu queria que você entendesse aqui é que você ser promovido para gerente é uma venda. Vou reforçar, você está tentando vender o seu tempo de forma mais cara, certo? E se você perceber isso,
você vai estar o tempo inteiro tentando convencer a chefia. Tem gente que, quando o chefe bate na sala dele, quando o chefe pita no corredor, ou quando o chefe chama na sala, já vai para a sala do chefe tremendo, achando que vai ser demitido, achando que vai tomar um esporro, achando que fez coisa errada. E evita ao máximo estar na presença do chefe. Se você quer ser promovido, você prefere estar com o chefe constantemente, trocando ideias, conversando sobre estratégias da empresa, ou prefere estar ali no seu mundinho, trabalhando no computador? Um bom vendedor, ele quer estar sempre com o cliente dele, não é verdade? Então o vendedor ele fica ali ansioso para que o cliente dele chegue na loja, para que o cliente dele entre em contato com ele, para que ele possa fazer a venda. E você tem que ser do mesmo jeito, certo? Você tem que buscar estar próximo da chefia o tempo inteiro, mas, claro, com muito cuidado, evitando ganhar o rótulo de puxa-saco, pelo amor de Deus, não é isso, não é ser puxa-saco. Puxa-saco é quem faz favores pessoais para o chefe, é que tenta agradar de outra forma, tá bom? Eu estou dizendo aqui que você tem que ganhar a confiança da chefia, como um vendedor precisa ganhar a confiança do seu cliente, certo? Então, sempre que puder estar junto do seu cliente, estar junto da sua chefia, para você mostrar o seu valor, ótimo, faça isso, certo? Quando você tenta comprar um carro, que você chega na loja, por exemplo, o vendedor vai te mostrar tudo que o carro tem. Todos os opcionais, vai mandar você entrar no carro, vai mandar você fazer test drive no carro, ou seja, tudo para que você tenha uma experiência ali no momento para poder fazer a compra. E é assim que você tem que tratar o seu cliente, o seu chefe, certo? Buscar uma relação de confiança para convencê-lo a te promover, tá bom? Então, agora que já ficou claro que promoção é uma venda, ou seja, você está tentando vender o seu tempo de forma mais cara, a gente vai tentar, vou lhe explicar agora, na verdade, para você entender como é que as pessoas tomam as suas decisões, ou seja, você precisa entender como as pessoas tomam suas decisões para que você possa influenciar melhor o seu cliente, o seu chefe, a decidir a seu favor, não é verdade? Então, para entender como a chefia ou qualquer pessoa toma uma decisão, a gente precisa entender como é que funciona o cérebro da gente, tá bom? Então, o cérebro da gente é dividido em 3 partes. O neocórtex, que é essa parte aqui superior que a gente está vendo aí de azul no desenho, tá bom? É composto também pelo sistema límbico, o desenho está chamando aí de cérebro mamífero, tá bom? E o cérebro reptiliano, ou seja, que é essa parte vermelha. O sistema límbico, ou seja, o cérebro mamífero, ele é essa partezinha aí amarela. E qual é a responsabilidade, qual é a atribuição que cada parte do cérebro toma conta, que cada parte do cérebro executa? O neocórtex, gente, ele é responsável pela razão. Então, as análises, as informações, solução de problemas, ela é feita pelo neocórtex, tá bom? Então, as pessoas, sempre que precisam utilizar da razão, o neocórtex, ele é ativado. Mas ele é extremamente influenciado pelo sistema límbico, pelo cérebro mamífero, que ele é responsável pelas emoções, certo? Então, as pessoas costumam dizer, né, ditado bem famoso, que o ser humano ele toma decisão com a emoção e justifica pela razão. E isso é a mais pura verdade, certo? Então, quando se ouvir falar de emoção boa ou emoção ruim, triste ou alegre, raiva, enfim, qual for a emoção, ela está relacionada com o sistema límbico, com o cérebro mamífero, tá bom? É muito importante você entender isso, porque se você quer ser promovido, você tem que saber como é que você vai gerar boas emoções, como é que você vai trabalhar no sistema límbico do seu chefe,
Quando eu digo que o método você gerente é diferente mesmo, tá bom? Então, mas eu estou mostrando para você aqui, cientificamente inclusive, que o método tá certo, tá bom? Então, se você quer ser promovido, você precisa estar constantemente empilhando na chefia boas emoções, para que a chefia tenha um sentimento de que as emoções estão aqui, ou seja, você está gerando valor de forma estratégica e as emoções estão aqui muito, muito altas, a chefia está numa gratidão, digamos, gostando muito do seu trabalho, com boas emoções, mas seu salário está aqui. E a tendência é que a chefia, equipare o valor que você está gerando para a empresa com o seu salário, tá bom? Então, quanto você estiver gerando valor para a empresa de forma correta, certo? Por que eu digo de forma correta? Porque se você está gerando valor para a empresa como executor, você está gerando bons sentimentos na chefia, tá gerando, está entregando, ótimo. Mas tem também o neocórtex. O neocórtex pode te promover, você pode ter gerado boas emoções? Pode. Muita gente é promovido por ser um bom técnico, muitas empresas cometem essa falha. Não estou dizendo que um bom técnico não pode ser um bom gestor, mas quem deve ser promovido é quem realmente mostrou que tem capacidade para ser gerente. E não porque apenas um especialista entende lá da planilha Excel, da fórmula mágica. Então, as empresas não buscam isso, tá bom? Você tem que mostrar valor para a empresa de forma estratégica. Mostrar que você tem potencial para se tornar gerente e ativar o sistema límbico, as emoções, mostrando que você tem potencial para se tornar gerente, certo? Que aí vai ficar mais fácil a justificativa que o neocórtex vai providenciar. Ou seja, não, Lucas tem potencial para se tornar gerente porque ele já lidera equipes, porque ele gera valor de forma estratégica para a empresa, porque ele já me substituiu nas férias, enfim, vão vir as justificativas, tá bom? E tem o cérebro reptiliano, que ele toma conta, digamos aí, basicamente das funções mais de reflexo, na verdade, né? Então, situações mais de defesa do corpo humano, situações que nós não temos muito controle, ou que a gente não, digamos, tem que andar por si só. Ou seja, a digestão, a respiração. A gente tem controle da respiração? Tem. Mas durante o dia a dia a gente não fica preocupado se está respirando, né? A gente respira, digamos, por si só. Então, o que eu queria que você entendesse aqui é que você precisa ativar o sistema límbico, o cérebro mamífero das pessoas, principalmente da chefia, tá bom? E tem outra frase muito interessante, as pessoas esquecem o que você fala, mas não esquecem o que você as fez sentir. Ou seja, as pessoas esquecem do que você fala, mas não esquecem do que você as fez sentir. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu tomei um feedback, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu tomei um feedback, eu estava de fato errado, e tomei um feedback na frente de diversas pessoas. Aquilo mexeu muito comigo. Quando a gente toma um feedback, quando a gente toma um esporro na frente de muitas pessoas, a gente fica realmente chateado. Poderia ter feito isso em outro momento, poderia ter feito isso em particular, mas minha chefia, já nem trabalho mais com essa chefia há muitos anos, mais de 10 anos, já nem trabalho mais com essa chefia, mas eu nunca esqueci esse fato, nunca esqueci. Por quê? Porque aquilo ali gerou emoções em mim, é isso que eu estou querendo que você perceba. Aquilo ali gerou emoções em mim. Quer ver outra coisa que eu nunca vou esquecer? É o dia do nascimento do meu filho. Aquilo ali gerou emoção em mim muito forte. Eu nem lembro o que eu disse naquele dia, mas eu lembro muito bem da emoção que eu senti, da alegria que foi sentir aquela emoção, certo? E você pode estar gerando boas emoções constantemente na chefia. E aí a chefia
vai com certeza armazenar aquelas boas emoções. Lucas, me dá um exemplo aí de como é que eu gero boas emoções. Quando você bate as metas, chefe, batemos a meta esse mês, muito bem, o desafio foi grande, mas valeu a pena e estamos à disposição para outros desafios. Outro exemplo, quando você propõe ou implementa uma melhoria para a empresa que realmente agrega valor. Por quê? Porque quando você não é gerente e propõe algo, implementa e gera valor para a empresa, a chefia também ganha mérito disso, certo? A chefia também vai dizer para a chefia superior, dizer, ó, nosso setor implementou isso, o Lucas teve a ideia, a gente conseguiu, coordenou e tal, e gerou valor para a empresa. Então, ele também vai ficar feliz e vai ativar boas emoções, não é verdade? E quando você fica à disposição para a solução de novos problemas. Então, a chefia está ali precisando, está ali no fogo muitas vezes, e aí precisa de uma força com aquilo ali, e você surge, você resolve e dá resultado. Opa, a chefia vai ter fica aquele sentimento de ufa, graças a Deus eu posso contar com o Lucas. Isso daí vai gerar boas emoções. Eu estou dando exemplos do dia a dia aqui de como você pode ativar o sistema límbico para fazer com que a chefia empilhe boas emoções a seu favor, tá bom? Mas é muito importante que você entenda que o sistema límbico guarda boas emoções e guarda as emoções ruins também, certo? Então, quando você chega atrasado, por exemplo, que o chefe vê, o chefe percebe, você está ativando uma emoção ruim na chefia. Ah, Lucas, a chefia não liga. Não, liga sim. Às vezes não fala, mas liga, tá bom? É muito importante. Ela dá atenção para aquilo. Se você chegar atrasado, saiba que nesse dia você está, a não ser que você já seja algo combinado com a chefia, seja algo que já esteja alinhado antes. Mas mesmo assim, evite chegar atrasado, só chegue em situações excepcionais, tá bom? Para evitar gerar emoções ruins na chefia. Outro exemplo, o chefe lhe pede uma atividade, você marca um prazo para entregar e não entrega a atividade do prazo, ou não entrega na qualidade com que ele esperava. Você está gerando sentimento ruim na chefia. Por quê? Ele esperava aquilo ali de você, ele criou a expectativa que você ia fazer bem feito, ia fazer no prazo, e você entregou, ele teve o retrabalho de analisar o que você fez. Provavelmente ele teve que justificar para a chefia dele o porquê do atraso também, a chefia dele deu o feedback também dele. Então, quando você não cumpre a sua parte, saiba que você está gerando emoções ruins que vão também atrapalhar o seu processo de promoção. Quando você não bate a meta, quando você é desorganizado no seu dia a dia. Então, existe uma série de coisas que se você não andar na linha, digamos, você também vai gerar emoções ruins na chefia e não vai ser promovido, tá bom? Então, como eu falei, o método Você Gerente é diferente de tudo o que você já viu por aí, tá bom? Então, entenda como funciona a mente das pessoas na hora de tomar as decisões. Se você entender isso, e daqui a pouco eu vou lhe ensinar como você pode ativar as boas emoções. Como é que você pode, no seu dia a dia, estar gerando boas emoções na chefia, tá bom? Essas boas emoções, elas geralmente podem ser ativadas através de uma técnica de venda, ou seja, uma técnica de persuasão chamada gatilhos mentais, tá bom? Então, os gatilhos mentais, eles vão estar ali ativando a seu favor, ativando boas emoções no sistema límbico da chefia, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo de alguns gatilhos mentais, existem diversos gatilhos mentais, tá bom? Mas é muito importante você entender que gatilhos mentais é uma técnica de venda que vai lhe ajudar a empilhar boas emoções na chefia para que ela te promova, tá bom? Então, primeiro gatilho mental da reciprocidade. Gente, quando você gera valor para a empresa de forma estratégica, a empresa tende a lhe retribuir.
a chefia tende a lhe retribuir. E se você for constantemente gerando valor, gerando valor, gerando valor, gerando valor, a reciprocidade, uma hora ela vem, ou seja, gerei valor e a chefia, de forma recíproca, igualou o meu salário ao valor que eu estou gerando para a empresa, tá bom? E isso é intrínseco do ser humano. Quando a gente recebe alguma coisa de alguém, a gente tende a retribuir de alguma forma. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fiz uma doação para uma pessoa que morava na zona rural, que morava na roça mesmo, uma doação de uma cesta básica, isso tem muito tempo. E essa doação, na época, a cesta básica era em torno de R$ 50. E a pessoa era muito humilde. E no momento que eu cheguei com aquela cesta básica, cheguei pura e simplesmente com a intenção de ajudar, certo? Sem querer nada em troca, porque eu sabia da situação financeira daquela família. E aquela família, naquele momento, estava precisando muito mesmo daquela cesta básica, estavam já desesperados, sem saber como é que iam conseguir comida para almoçar. E aí o tempo foi passando, e um certo dia, aquela família me retribuiu, mesmo sem eu saber de nada, sem eu pedir nada, sem nem esperar, já nem esperava. Eu acho que foi quase um ano depois. Acho que aquela família teve uma boa colheita e me presenteou um saco de aipim enorme, enorme mesmo. Aqui na Bahia a gente chama de aipim, mas no Nordeste e outros locais chama de mandioca, de macaxeira, é tudo a mesma coisa, tá bom? Mas eu fiquei surpreso com aquela gratidão e com aquela retribuição. Tentei não aceitar, mas não teve jeito. Eu tive que aceitar o saco de aipim e passei comendo aipim quase um mês, muito feliz. Ainda dividi com minha família, mas foi assim algo para mim muito marcante. E aquela família, aquela senhora que eu entreguei a cesta básica, ela disse: Lucas, você chegou para mim na hora que eu mais precisava. Isso aqui que eu estou fazendo por você é apenas a retribuição, é o mínimo, porque você chegou no momento que eu mais precisava. E da mesma forma funciona no ambiente de trabalho. Se você está ali à disposição da chefia, principalmente no momento que ele mais precisa, e às vezes no momento que ele mais precisa, você vai precisar fazer hora extra, você vai precisar trabalhar sábado e domingo, mas se você está ali com ele, jogando duro, trabalhando, mostrando resultado, gerando valor de forma estratégica, com certeza você está disparando o gatilho mental da reciprocidade. A chefia vai perceber isso e em algum momento vai te promover, tá bom? Outro gatilho mental muito, muito forte, muito importante para gerar bons sentimentos, boas emoções na chefia, é o gatilho mental da autoridade. Ou seja, é a forma com que a chefia lhe enxerga, certo? Então, não é você estar dizendo que você tem muito conhecimento, que você sabe muito, ou você fazer 200 pós-graduações, 200 faculdades, e a chefia não lhe enxergar como uma autoridade. Lucas, e como é que eu vou fazer isso? Como é que eu consigo colocar isso em prática? Bom, se você treinar pessoas no seu ambiente de trabalho, as pessoas vão perceber que você tem conhecimento, vai disparar o gatilho mental da autoridade. Se você gera valor para a empresa, se você bate meta para a empresa, você está mostrando para a empresa que sabe dar resultado, ou seja, vai gerar o gatilho mental da autoridade. Então existem diversas formas no seu dia a dia para você gerar gatilho mental da autoridade, certo? Eu vou dar um exemplo clássico aqui, quando a gente vê alguém de jaleco. Então, quando a gente vê alguém de jaleco, a gente já imagina que é alguém de saúde, da área de saúde, já imagina que pode ser um médico, um enfermeiro, alguém que entende de saúde. Ou seja, a gente já vê aquela pessoa com autoridade apenas pela forma como ela está vestida, certo? Ou seja, a imagem que ela está passando é a imagem de alguém da área de saúde. Então, até a forma de você se vestir no ambiente de trabalho, você precisa ter cuidado. Senão você não vai disparar o gatilho mental da autoridade. Se você trabalha, por exemplo, num escritório de advocacia, é um local onde as pessoas vão mais formal, e aí você se veste de forma casual, ou seja, as pessoas vão olhar para você, não, aquele ali deve ser o estagiário, aquele ali não deve ser o advogado. Eu estou dando um exemplo.
certo? De como você precisa estar gerando uma imagem positiva sua para que a chefia perceba autoridade em você, tá bom? Então, fica aí a dica do gatilho mental da autoridade, muito forte também. Outro gatilho mental que você precisa estar colocando em prática no seu dia a dia é o gatilho mental da prova. Basicamente, e até em tudo que você lê de venda aí, prova é um depoimento a seu favor que a pessoa faz lhe elogiando, certo? Então, no marketing digital, geralmente quando você abre um site, abre alguma página de vendas, tem alguém elogiando aquele produto. Ou seja, aquilo ali é um depoimento, certo? E esse elogio, na verdade, é uma prova de que aquele produto é bom, de que aquele produto cumpre o que está prometendo. E quando a sua chefia recebe de alguém um depoimento a favor, poxa, Lucas é bacana, Lucas trabalha certo, Lucas tem perfil para liderar. E se ele receber esse depoimento, esse feedback de alguém que é próximo a ele, isso reforça mais ainda. Então esse é o gatilho mental da prova. Lucas, eu só consigo disparar o gatilho mental da prova se alguém falar de mim para a chefia de forma positiva? Não. Existem fatos que disparam o gatilho mental da prova que não tem como ninguém negar. Quando você bate meta e gera valor para a empresa, olha, eu fiz isso daqui aumentou o faturamento da empresa em 20%. É um fato, você provou que sabe gerar valor para a empresa. Você está provando, se você está liderando uma equipe, você não é gerente ainda, você está liderando uma equipe, e nessa liderança da equipe, a equipe entregava X e agora está entregando 2X, você está provando que você tem perfil para se tornar gerente. Na verdade, você está provando que você sabe gerar valor através da equipe. Então, não só através de depoimentos você consegue ativar o gatilho mental da prova. E prova social nada mais é do que a quantidade desses depoimentos. Então, ou seja, se tem muitos depoimentos falando a favor de você, a tendência é que a chefia convença de que realmente Lucas é muito bom, Lucas realmente merece uma promoção para gerente. A tendência que ele pense assim é muito forte. Por quê? Porque existem várias pessoas falando bem. Então, prova é a qualidade do depoimento, certo? E prova social é a quantidade de depoimentos. Ou seja, a quantidade de provas que você está ali empilhando. Então, se eu conseguir bater uma meta um mês, ótimo. Mas se eu conseguir bater a meta em 12 meses, todos os meses eu bato meta, opa, estou empilhando e isso já vira prova social. Então, para vocês entenderem um pouco melhor o que é prova social, imagine quando você chega num restaurante. E isso é muito forte. Se você chega num shopping, por exemplo, e vê um restaurante completamente cheio, com fila de espera, o Outback geralmente é assim, né? E tem outro restaurante do lado, que está lá, vazio, não entrou ninguém, não tem ninguém sendo atendido lá dentro. A gente imediatamente tende a pensar que o restaurante que está cheio é melhor. E às vezes, e muitas das vezes, a gente vai até para a fila de espera do restaurante que está cheio, mas não vai no outro que está vazio, certo? Muitas boates utilizam-se dessa estratégia. Então, as pessoas marcam, sei lá, a festa vai começar às 10 horas. E aí, ela só abre os portões 10h30, 11 horas, para que as pessoas se acumulem na porta. Ou seja, poxa, quantas vezes as pessoas estão ali, a porta está cheia, mas lá dentro está vazio. Ou seja, as pessoas vão vendo que aquela boate está cheia, que aquele lugar está cheio. Ah, ali deve ser bacana, eu vou para ali, para aquela boate. Então, o gatilho mental da prova social, ele tem muito a ver com a quantidade de pessoas falando bem do estabelecimento, falando bem de você, tá bom? Então, quanto mais pessoas estiverem lhe elogiando, com certeza você vai convencer as outras pessoas falando sobre você é muito mais forte do que você falando sobre você mesmo, não é verdade? Então, quanto mais pessoas estiverem lhe elogiando, mais fácil será a sua promoção, você vai conseguir acelerar
aí a sua promoção para gerente, certo? Outro gatilho mental muito forte mesmo é o gatilho mental da escassez, certo? Você precisa ter muito cuidado ao usar o gatilho mental da escassez para que seja algo verdadeiro. Eu vou dar um exemplo. Existem muitos marketplaces que gostam de botar aquela mensagem, apenas um produto à venda. E aí gera aquela escassez para as pessoas comprarem. Mas, às vezes, essa mensagem de apenas um produto à venda, ela fica ali por 2, 3, 4, 5 meses. Eu já vi em alguns marketplaces, em alguns sites, adoram usar essa estratégia, mas quando você vê, não é estratégia verdadeira. E acaba caindo no descrédito, tá bom? Quando eu digo que você precisa disparar o gatilho mental da escassez, você precisa ser único da empresa. Único e a melhor opção, ou seja, a única e melhor opção para ser promovido a gerente. Ponto. Ah, Lucas, mas existe muito boa. Você precisa trabalhar para se diferenciar, certo? E geralmente existe pessoas muito boas, mas bons técnicos, certo? São poucos que estão buscando entender de gestão e aplicar gestão para mostrar à chefia que tem potencial para se tornar gerente. Então, se você, vou dar um exemplo, foi aluno do método Você Gerente e já sabe todo o passo a passo, já sabe como gerar valor de forma estratégica, eu tenho certeza que você está se diferenciando dos demais e está buscando ser único, tá bom? Então, a dica que eu dou é que você tente sempre, sempre, sempre ser a melhor opção da chefia para ser promovido. Tem gente e existe às vezes esse tipo de situação, o cara trabalha ali 10 anos na empresa e nunca chegou a promoção, nunca chegou. A promoção nunca chegou. E aí ele recebe um convite de outra empresa, ou até se candidata no processo de seleção de outra empresa, passa e aí diz para a empresa, ó, eu vou embora porque eu consegui uma promoção, consegui algo melhor em outra empresa. O que é que a empresa de cá faz? Tenta cobrir o salário. Aí tenta promover o cara. Ou seja, teve o tempo todo para promover a pessoa. Agora que essa pessoa está com a possibilidade de sair, ou seja, ela está ali gerando gatilho mental da escassez, não é verdade? Está com a possibilidade de sair, está com um tempo ali dela escasso naquela empresa, a empresa vai buscar promover ele. E eu digo, se você, na minha visão, se você conseguiu algo melhor em outra empresa, vá. Vá porque se você tem muito tempo em uma empresa e eles não lhe promoveram, e só lhe promoveram porque você ameaçou sair, provavelmente lá na frente a chefia pode lhe demitir porque está achando que você não está entregando como deve entregar, certo? Então, a minha sugestão é que se você conseguiu uma possibilidade de uma nova empresa, uma promoção, você vá. Não fica nessa chantagem com a empresa que você ainda está trabalhando, porque isso não é bom, tá bom? E você vai fechar as portas no frigir dos ovos. Vá, deixe as portas abertas, agradeça, mas vá para a nova empresa, tá bom? E se surgir alguma oportunidade depois, você já com experiência na nova empresa, de você voltar, ótimo. Mas o gatilho mental da escassez ele é muito forte e eu reforço aqui, você tem que ser a melhor opção da empresa para ser promovido a gerente, tá bom? Você tem que ser tão bom que você tem que se tornar a única opção, na verdade. Então, se você quer acelerar a sua promoção, você precisa entender como funciona esse processo de vendas e disparar os gatilhos mentais corretos na chefia. O gatilho mental da reciprocidade, da autoridade, da prova. Eu falei aqui de alguns, mas existem diversos. Esses que eu falei são os que eu entendo que são mais fortes, são os que eu entendo que dão mais resultados, certo? Então, a dica que eu dou aí vai de fato, se você colocar em prática já tudo que eu estou falando, você vai de fato acelerar a sua promoção para gerente, com certeza. Tá bom? Valeu, valeu e até a próxima.